E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo quero tratar um pouco a esse respeito, né? Somente a fé. Vamos analisar, né, essa tese, somente a fé. Essa tese, né, do senhor, né, Martinho Lutero. Hoje a gente vê, né, o pessoal repetir isso, né? O protestante repetir isso. Somente a fé sem as obras, somente a fé em Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza absoluta que quem defende essa tese nunca pensou isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Nunca imaginou isso que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Porque nessa frase, somente a fé, já existe algo, né, estranho aí. Já existe algo, né, por trás, como se diz, né? Veja só que coisa interessante, né? Já existe algo aí que dá para você já levantar as orelhas, né? Dizer, puxa vida, tem algo estranho. Somente a fé? Como assim, né? É estranho isso aí, né? Como se diz, né? É estranho essa questão de somente, né, a fé. Tem um texto aqui no livro do professor Felipe Aquino, que eu estou lendo, né, nesses dias, aquele livro Para Entender a Reforma Protestante, na página 43, tem um pequeno texto aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Eu queria ler para vocês, para a gente tentar compreender esse mistério que está por trás, né, dessa tese de somente a fé. Ponto final, somente a fé, né? Somente a fé. Vamos ver, né, isso junto, né? O que está por trás dessa frase. Então, nesse texto, é um texto pequeno, diz assim: achamos os motivos para a sua terrível batalha contra a hierarquia da igreja e para os seus insultos ao Papa, se referindo a Lutero, né? Achamos os motivos para a sua terrível batalha contra a hierarquia da igreja e para seus insultos ao Papa. Não eram tantos os abusos eclesiásticos do seu tempo que o impeliam a combater a autoridade eclesiástica. O seu olhar, dirigido totalmente para a sua própria vida interior, a princípio não se preocupou muito com esses abusos. A sua convicção da exclusiva operosidade de Deus no homem, a qual fez a doutrina da cooperação do homem na sua própria salvação parecer como algo blasfêmio. Então, a doutrina da cooperação, né, do homem na própria salvação ficou algo blasfêmio para Lutero. E é o mesmo que ocorre hoje, né, para os irmãos, né, protestantes, para a maioria dos irmãos protestantes, né? Parece algo blasfêmio, né? A doutrina da cooperação do homem na salvação. Ou seja, o homem não pode fazer outra coisa a não ser pecar, né? O homem não pode fazer nada que coopere na sua própria salvação. Então, fica tudo somente pela fé, né? Então, Lutero tinha essa convicção dessa exclusiva operosidade de Deus no homem. Ou seja, no outro texto, Lutero diz assim que peque à vontade, né? Não importa quantos adultérios você cometer, quanto homicídio você cometer, não importa. O que importa é se você tiver mais fé ainda. Olha aí a malícia, né, do diabo, né? Quando a gente diz assim que foi uma obra do diabo, o irmão protestante fica, né, acha estranho, e é muito estranho mesmo a gente ter que falar isso, né? Mas foi, né, uma coisa do diabo, porque essa fala de Lutero, de dizer isso, peque à vontade, mas tenha mais fé ainda, é totalmente contrário, né, ao princípio de Deus. Só um irmão que queira realmente encobrir o erro gravíssimo, né? Por quê? Peque à vontade, mas tenha mais fé à vontade ainda? Como assim, né? É justamente o contrário. Enquanto mais eu tenho fé em Cristo, mais eu diminuo os meus pecados, mais eu me torno santo. É o contrário do que Lutero disse, né? Se você tem fé, muita fé, você diminui o pecado pela força que você tem, né? Que você adquire do próprio Cristo. É o contrário, né? Não é assim, peque à vontade, mas tenha fé à vontade. Não. Tenha fé à vontade e não peque. É o contrário do que Lutero está dizendo, né, em outro texto. E nesse texto que a gente leu aqui, mostrou aqui, né, a causa, os motivos
dessa terrível batalha contra a igreja, contra o Papa, contra a hierarquia da igreja. Porque, como diz o texto aqui, né, o seu olhar estava dirigido totalmente para a sua própria vida interior. Lembra que no início do vídeo eu falei que nessa frase, somente a fé, já está encobrindo alguma coisa? Já é um motivo para você desconfiar, né? Quer dizer que somente a fé, somente a fé. Digamos que eu estou dirigindo, sou parado aí pelo guarda de trânsito, e ele diz, olha, me entrega aí o documento do carro. E o seu também, né? Ele pede o documento do carro e do condutor. E eu vou dizer para ele, não, somente o documento do carro. Somente o do carro. Pronto, ele vai ficar, automaticamente, ele vai ficar desconfiado. Ele diz, não, cidadão, não é assim não. Eu quero o documento também seu, o do carro e o seu. Então quer dizer que somente a fé é um absurdo, né? Quer dizer que, como as pessoas não perceberam isso antes, né? Quando alguém chega para você e diz somente a fé, a gente vê que ele tá se escondendo numa vida, né, interior desregrada. Então, ele prefere dizer somente a fé, porque não quer largar o vício. Como a gente sabe, nas histórias, que Lutero era um profundo, né, pecador. Ele não conseguiu vencer os seus distúrbios que ele tinha. Então, ele tramou, né, o inimigo tramou na cabeça dele para fazer, né, essa tese, né? Só pode ter sido isso. Já que você não vence, já que você foi totalmente vencido pelo pecado, não tem como você cooperar com a sua salvação, não tem como você lutar contra os seus, né, desequilíbrio, né? Não tem como você vencer nada disso. Então você se entregue a essa doutrina de somente a fé. Agora, isso agrada a Deus? Quer dizer que eu peco bastante, mas tenho fé. Não, mas Senhor, mas eu estou crendo no Senhor. Mas como é que você está crendo e não está largando, não está se esforçando para largar os vícios? Não está se esforçando para vencer, né, o pecado? Então, essa frase, né, eu estava meditando agora há pouco, ela já traz isso, nessa malícia. Somente a fé. Como eu fiz o exemplo do carro, né? Estou dirigindo, alguém me pede, vai pedir os dois documentos, né, o meu e o do veículo, e eu vou dizer, não, somente o do veículo, o meu não vou passar. Vai, né, causar uma estranheza natural no guarda, né? Vai dizer, não, você tem que dar também o seu documento. Eu estou pedindo os dois. Ou seja, quando o cidadão chega, né, somente a fé, ele tá, né, com essa vida que Lutero estava, né, nesse momento, né, com essa vida totalmente entregue ao pecado e achando que somente a fé resolve. Então, a doutrina, né, da cooperação do homem na sua própria salvação, para ele pareceu um absurdo. Quer dizer que o homem não pode fazer nada, né, para se salvar. Mas, meus irmãos, o homem pode sim e deve sim vencer os pecados, vencer as tentações, né? Por isso que no Pai Nosso já ensina, né, a gente pedir a Deus que nos livre das tentações, né? Ou seja, que nos dê força. Em Cristo, a gente somos mais que vencedores, né? Em Cristo, a gente consegue vencer o pecado do adultério, o pecado do roubo, o pecado da malícia, né? Do levantar falso testemunho. Ou seja, quanto mais fé eu tiver em Cristo, mais santo eu sou. Eu não sou aquele pecador, né, depravado, né? Agora, usar um termo para dizer não peque à vontade, mas ter mais fé ainda, é um absurdo. Isso é totalmente antibíblico, é totalmente contra o próprio Deus, diretamente contra Deus, né? Então quer dizer que achamos aqui, por trás dessa tese, somente a fé, achamos aqui um homem que não estava, né, tanto preocupado com os abusos da hierarquia da igreja, mas sim, ele estava perturbado, preocupado, dirigindo o seu olhar, né, totalmente para a sua própria vida interior. Ou seja, né, eu não consigo vencer, eu não consigo passar por essa barreira, então a tese de o negócio é ter somente fé. O negócio é ter somente fé e ficar meio que tranquilo para cometer os meus, né, adultérios. Então, tudo isso foi se alastrando, juntando essa tese de Lutero com o desejo dos príncipes, né, alemães se separarem da igreja, juntou tudo isso e o caldo engrossou.
e aconteceu, né, essa terrível, né, rebelião protestante. Então veja, mais uma vez para a gente ficar bem claro, né, esse assunto. Então, né, por trás dessa tese, somente a fé, já nos dá uma desconfiança do que a pessoa esteja escondendo, né? Somente a fé. Então, vamos, somente a fé, não importa o que eu faça. Peraí, não, importa sim, né? Porque o próprio Cristo diz isso no Evangelho. Se você olhar para uma mulher e a desejar em seu coração, já cometeu adultério. Ou seja, é um pecado, não é um pecado? Adultério não é um pecado? Então, o que é que a gente tem que fazer? É se policiar, né? Policiar os nossos olhos, vigiar nossos ouvidos, vigiar a nossa boca, né? Para controlar os nossos, né, sentimentos. Era isso que os santos, né, faziam. E Lutero vem e quebra essa doutrina da cooperação. Aí eu não posso cooperar. Pode sim. Se o cristão procurar o lugar dele, ele coopera com a própria salvação dele. Ele pode sim cooperar e deve cooperar com a própria salvação. Não é se entregar e achar que está bonitinho com essa tese, não, né? Dizer, não, somente a fé, né? Somente a fé em Cristo, sem as obras, sem me esforçar, porque somente a fé resolve. Beleza, meus irmãos? Então isso aí está desvendado nesse mistério por trás dessa tese de Lutero, somente a fé. É porque, na verdade, né, ele vivia preso nessa vida pecaminosa e não encontrava saída, então a saída foi criar uma tese, né? Se você não é inscrito no canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.